Olá, pessoal. Esse é o segundo episódio do Discipula Podcast, o seu podcast sobre discipulado. E a gente quer falar agora aqui com você sobre o que é discipulado. Na verdade, a gente vai começar aqui desconstruindo algumas ideias equivocadas acerca do discipulado. Porque eu acredito que antes da gente entender o que é discipulado, seria importante a gente destrinchar o que não é discipulado. Então, eu queria ouvir de vocês, à luz da experiência de vocês, ah, um pouco da visão equivocada que as pessoas têm hoje acerca do discipulado. Bom, eu creio que existem experiências muito diversas, então a gente precisa meio que selecionar algumas experiências ou visões ou percepções equivocadas que a gente precisa de fato trabalhar para e demonstrar por que elas são equivocadas. Eu creio que nas igrejas históricas nós lutamos muito com um tipo de fenômeno onde nós achamos que discipulado é currículo. Discipulado tem a ver com conteúdo. Discipulado tem a ver com transmissão de muito conhecimento. E talvez alguém acabou de me ouvir se escandalizar comigo. Mas como assim? Discipulado não envolve conhecimento? Não é importante um currículo no discipulado? Sim, tudo isso é importante, mas são ferramentas. Inclusive, às vezes a gente opta por não ir tão longe no aspecto informacional para construir uma relação mais profunda. Ou seja, discipulado envolve muito mais do que estar com uma apostila, olhando para a apostila. É um grande equívoco dizer que eu estou discipulando alguém, eu estou caminhando com o Paulo para crescer com ele, e eu acho que eu estou fazendo isso, ele com a cara ali na apostila, eu com a minha cara na apostila, a gente não olha um para o outro, a gente não sente a dor um do outro, a gente não convive um com o outro, e nós achamos que estamos discipulando. Então, discipulado não é um mero currículo. Envolve um bom currículo? Claro, estamos aí trabalhando, né, Paulo? Para que, inclusive, na IPB a gente tenha um currículo legal. Mas, inclusive, é para ele ser estudado em casa. Não vai para um encontro de discipulado responder perguntinha, não. É relacionamento, é proximidade. E às vezes um assunto que a gente poderia colocar tanto e tanto conteúdo é mais importante que a gente trabalhe o cerne daquelas questões, mas que a gente caminhe próximo um do outro, e envolvendo o outro, e conhecendo o outro, e apoiando o outro nas suas lutas em torno daquilo que nós estamos tentando construir. Eu acho que no meio histórico das igrejas históricas, talvez esse é o grande desafio. A valorização do currículo, né? E, ou seja, resumindo aí, o discipulado é mais formação do que informação. Isso mesmo. É a caminhada de formação do caráter de um discípulo, né? Eugene Peterson, ele diz que a vida com Jesus é uma longa caminhada numa mesma direção. Exatamente. Então, assim, envolve tratativas, confrontos, né? O que é bom esclarecer, porque a gente entende muito errado os termos, né? Confronto não é afronta, Uhum. né? Mas confrontar caráter, personalidade com a verdade do Evangelho. E isso só se faz na caminhada, à medida que a gente adquire confiança. Aquilo que o Jean falou, se você está focado num currículo, você não cria relacionamento, você é um estranho para o outro é um estranho para você. O que, que a gente tem, geralmente, uma sala, a ideia que se tem é de uma sala de aula com alunos sentados, enfileirados, olhando um para a nuca do outro, diante de um professor em pé dando uma aula. Isso, um encontro por semana, que depois daquele encontro presencial não tem mais encontro, ou seja, não tem relação, acabou a relação. Então, o discipulado vai além disso. Eu caminho com um grupo, hoje eu discipulo um grupo de homens, iniciamos o nosso terceiro ano, 4 homens, investindo na vida deles. Isso envolve o casamento, criação dos filhos, a, a conduta em relação ao trabalho, inclusive em relação à diversão, né? Sim. Porque há esposas que reclamam que seus maridos às vezes varam a noite, né? Ou atravessam a noite jogando aqueles jogos, né? É, 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 entende? E aí
Ou seja, a gente tem que tratar sobre isso, a gente tem que conversar sobre isso. Ou seja, e isso vale para mim também. Não é um contexto em que só eu vou tratar, em que eu também sou tratado. Ou seja, é uma via de mão dupla. Aquilo que eu já disse, a gente estuda em casa e a gente compartilha nosso aprendizado no encontro. E no encontro, nós confrontamos nossas dificuldades, nós prestamos conta, né? Porque o discipulador não é perfeito, ele também está num processo de crescimento. Ele só é um discípulo mais maduro, caminhando com discípulos menos maduros do que ele, produzindo maturidade para esse discípulo. Então, é uma caminhada na qual nós, de fato, intencionalmente, de maneira contundente, nós avançamos na perspectiva de gerar o crescimento para a vida do outro, né? Paulo, Então, esse conceito só da aula, ele é um conceito equivocado. sim, e vou dar um exemplo bem prático, um tema bem teológico importante para nós: soberania de Deus. Uhum. Vamos então pensar sobre a soberania de Deus, compartilhar o que a Bíblia diz. Me lembro de um encontro em que nós estávamos conversando sobre soberania. A gente sabe que a soberania é um dos atributos de Deus, faz parte do ser de Deus, não é? E às vezes nós estamos muito preocupados em dizer se é um atributo comunicável ou incomunicável, pôr numa classificação e assim por diante. Mas no discipulado, por exemplo, tratando esse assunto, um irmão que estava passando por um processo de luto parou e disse assim: como eu resolvo isso no meu coração? Aí eu resolvo o quê? Deus levou minha mãe, eu não estava preparado. Se ele é soberano e sabe como o meu coração estava, eu pedi tanto, por que ele levou minha mãe? Veja, nós estávamos ali reunidos também, 4 homens. Aquilo estava sufocando, matando Uhum. aquela pessoa. Quando você está discipulando, é um ambiente onde ele pode dizer isso. Então, o assunto soberania veio para a esfera de uma dor particular. E eu lembro que nós começamos a compartilhar algumas percepções, mas nós fizemos uma coisa com aquele irmão que foi mais importante do que qualquer resposta, diríamos assim, teologicamente elaborada. Nós abraçamos ele e dissemos: meu irmão, nós sabemos que Deus já contou todos os nossos dias, inclusive da sua mãe, mas nós estamos aqui para chorar com você. Vamos parar aqui? Vamos orar juntos? E ele se sentiu amado. Qual foi o testemunho dele no próximo encontro? Irmãos, vocês não têm ideia do quanto aquele encontro apaziguou meu coração. Nós falamos sobre soberania, nós falamos à luz da palavra de Deus, mas houve espaço para que os dilemas da vida pudessem ser compartilhados. Então, discipulado não é só currículo. Olha, vocês estão falando para mim aqui uma coisa que está fazendo a minha mente fervilhar, porque o, o discipulador ele tem uma responsabilidade enorme, porque o processo de discipulado leva o discipulando muitas vezes a um desnudar do coração, Sim, de abrir aqui e colocar as dores mais profundas, questões que são muito complexas. E o discipulador, ele tem uma responsabilidade enorme com essa informação que ele detém, né? Com essa informação que foi colocada sobre a mesa. E muitas vezes a gente vê pessoas entendendo o discipulado também de uma maneira equivocada, como um instrumento de dominação. Vocês já viram isso? Como que é essa questão? Como é que... É o que Como é que... Porque isso, eu acredito que talvez isso seja até um trauma para algumas pessoas sim. de se sentirem reticentes. Pô, eu não quero fazer discipulado porque eu vou ter que me abrir e tal. Como é que é isso? certa vez eu estava dando um treinamento de discipulado numa grande igreja aqui no Brasil. E no auditório tinha um pastor participando de outra igreja, estava naquela igreja participando do treinamento. E ele levantou a mão e me perguntou: nessa metodologia ou nesse formato que você utiliza, o discipulado, assim, de quem é o discípulo? No discipulado. Uau.
Que de pergunta quem é o discípulo. carregada de É do, significado. Agora eu estou é, querendo imaginar o que estava na cabeça dele. é do discipulador? Eu falei, não, Capciosa eu essa pergunta. entendi. Porque tem modelo de discipulado que o discipulador é o mestre do discípulo, e não é só um mestre, é alguém que decide com quem que a pessoa deve casar ou não, se deve viajar ou não. É alguém que anula a vida do discipulando. Uhum. E o cara perguntou, porque o contexto na cidade era esse. E eu falei, não, o discípulo é de Cristo. No discipulado cristão, o discipulador não é o mestre. Ele está a serviço do mestre. No discipulado bíblico, o discipulador é um discípulo mais maduro, mais experiente, ajudando um discípulo menos experiente, como eu já tinha dito anteriormente no outro episódio, a se aproximar mais de Jesus, a se tornar mais parecido com Jesus, a aprender a fazer a vontade de Jesus e a reproduzir. Esse é o papel do discipulador. Então, ele não é o mestre, ele não pode dominar o outro, ele não pode impor sobre o outro a sua vontade, a sua visão de mundo. O que ele precisa é, à luz da Escritura, em que ele mesmo está aprendendo, ele próprio está aprendendo, ele ajudar o outro a caminhar, a progredir na caminhada com Cristo. Então, não é alguém que exerce um papel de autoridade espiritual sobre o outro, né? Essa ideia de cobertura espiritual, isso não é bíblico. Então, é a ideia de alguém que está no mesmo nível que o outro, no sentido de dignidade. Que é um discípulo também, Isso, né? que é como um discípulo, mas um discípulo mais experiente. A gente vê na Bíblia muitos, citamos o caso de Barnabé, que levou Paulo. Barnabé tinha mais experiência. Paulo era recém-convertido. A gente tem no própria caminhada do discípulo de João, né? Quando seguir a Sim. Jesus, um que leva o outro a Jesus. Essa é a nossa caminhada. Aquele que é mais maduro, ajudar o outro. Por isso, olhando para esse aspecto, nós podemos encorajar as pessoas que têm medo, né? Que têm dificuldade, eu tenho insegurança, Receio. tem receio, tem insegurança, eu diria mais a insegurança, que ele não precisa ir além do que ele foi. Ele só pode levar alguém até onde ele foi. Mas se ele já avançou na caminhada com Cristo, ele pode ajudar alguém a caminhar até aquele ponto. E até aprender com ele, né, E Paulo? sim, Porque quando você entende quem você é nesse processo, não é só o outro que você se dispôs a discipular que está crescendo. Você também está É crescendo. isso que me chama a atenção, porque o discipulador, na medida que ele tem a clara a convicção de que Cristo é Senhor, recai sobre ele um senso de responsabilidade, de que ele ali é um facilitador, Isso mesmo. né? Ele está ali no mesmo barco, no mesmo nível. Talvez ele seja um pouco maduro, mas ele não tem nenhum poder sobre a pessoa. Muito pelo contrário, ele está ali como um verdadeiro Sim. servo. E eu até, André, acho importante a gente ter a coragem de dizer para milhares de pessoas que talvez verão esse podcast que aquilo que talvez elas viveram e que quando elas resolveram entrar aqui nesse ambiente com a gente, elas pensaram, deixa eu ver o que esse pessoal está dizendo sobre isso. Se eles viverem esse tipo de abuso espiritual, que isso não é discipulado bíblico. Essa não é a vontade de Deus, esse não é o modelo bíblico. O modelo bíblico, ele conduz as pessoas a se tornarem idôneas, maduras. Elas são mais capazes de ouvir a Jesus. O discipulador não é alguém que ele entra ali naquele espaço e ele se torna o intermediário entre a pessoa e Deus. Ele não é essa pessoa. Nós só temos um intercessor entre nós e Deus, um nome que foi dado, não é? No céu e na terra, debaixo da terra, pelo qual importa que os homens sejam salvos. É ele que está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. Eu não sou essa pessoa, você não é. Não é verdade? Então, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor na vida do outro. E aí, o que requer isso de nós? Eu não posso abusar desse papel, eu não posso me equivocar nesse papel, e ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu preciso ser fiel nesse papel. Uhum. Fiel a Jesus, que é o Senhor, ele é o mestre do discipulado, né, Paulo? Mas também fiel a quem está caminhando comigo. Porque se há um perigo grande, imagina, você abrir o seu coração e aquilo vazar depois de um encontro entre pessoas que estão ali para crescerem juntas. Isso, evidentemente, vai destruir essa caminhada. Então, é confidencialidade, mas não porque a gente está mantendo segredos
escusos. Ao contrário, é porque nós precisamos de ambiente saudável para compartilharmos o coração. Mas não podemos fazer disso um instrumento nas nossas mãos. Inclusive, até duas indicações aqui legais. Tem um livro do Paul Tripp chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, que é um Muito bom. livro muito bom e que pode ressignificar esse papel aí do discipulador. Esse livro ele não fala basicamente sobre discipulado, mas fala sobre serviço cristão, e eu acho que vai realinhar muito disso. E tem uma citação de um livro de um autor chamado Mark Dever. Mark Dever, inclusive, tem livros aí na editora Cultura Cristã que ele participa como coautor. Ele, no livro Discipulado, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que discipulado é o viver para imitar a Cristo e ajudar os outros a fazer o mesmo. Sim. Ou seja, não tem nada de dominação. Não. Muito pelo contrário, é fazer os outros imitarem a Jesus. E nesse sentido, a gente precisa entender o aspecto essencial do discipulado e o aspecto instrumental. É algo que há uma confusão na cabeça das pessoas. O discipulado, na sua essência, é seguir Jesus, como o Dever falou, e se parecer cada vez mais com Jesus. O aspecto instrumental desse processo é que envolve gente que caminha com a gente na palavra de Deus como instrumento para potencializar isso. E eu penso que a gente pode ajudar muito, né, e temos sido ajudados por outros que têm sido uma boa influência bíblica na vida da gente, no sentido de despertar a igreja para que, mantendo essa essência, Cristo no centro, Cristo é o Senhor, ela possa buscar instrumentos para ser eficaz e conseguir levar as pessoas a esse crescimento. Acho que é o grande desafio que nós temos. E uma coisa importante, André e Jean, a gente discute essas questões aqui, mas a autoridade disso tudo está na Escritura. Isso mesmo. O que fundamento bíblico, que base nós temos para assim, fundamentar, na verdade, aquilo que nós estamos falando sobre não dominação, ou seja, o discipulado não ser um instrumento de controle do outro. Eu citei no episódio anterior o final dos 4 evangelhos, que todos tratam da grande comissão de uma forma diferente, né? Exatamente, com um foco diferente. O evangelho de João, quando Jesus restaura Pedro, ele 3 vezes fala: pastoreia as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. E essa palavra pastoreio ali é discipulado. Tá no contexto da grande comissão. E Pedro entendeu isso tão bem que na sua carta ele fala aos presbíteros como ele, que pastoreiam o rebanho de Deus não como dominadores, mas, né, como pessoas que fazem parte do mesmo rebanho. Né, sabendo que tem um supremo pastor. Então, nesse ponto, fica evidente, claro, muito claro, que o discipulado não pode ser tratado com esse equívoco de que eu vou discipular porque assim eu tenho controle, eu sei, sabe, eu sei tudo sobre as pessoas. Porque quando as pessoas abrirem o coração, e elas vão abrir em dado momento para compartilhar uma dificuldade, elas façam isso com a confiança de saber que a gente vai respeitar, né, vai agir com honestidade e não vamos usar nada dela contra ela mesma. Tem também uma possível falha de entendimento, que isso envolve, até pegando aí, Paulo, um gancho na sua citação de Pedro como presbítero, envolvendo, né, também a citação de outros presbíteros. Às vezes a gente confunde discipular com caminhar em passos práticos com alguém. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho lá uma equipe pastoral. Sou pastor titular de uma igreja, tem alguns irmãos que lideram comigo. Toda segunda-feira eu tenho reunião de discipulado com eles. Não tem reunião de discipulado com eles. Porque eu não estou ali tratando o coração, eu não estou ali ajudando-os a crescer na fé. Eu tenho uma reunião muito importante. É a reunião da equipe, que a gente avalia o final de semana, que a gente projeta os próximos passos e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos, nesse sentido, ser claros. Muito Discipulado legal. envolve investimento na vida. Discipulado não é mentoria,
Não, Não são é. coisas São diferentes. coisas completamente O diferentes, né? próprio aconselhamento, você aconselha muitas vezes dentro do seu grupo discipulado? Sim. A pessoa que você está discipulando? Sim. Mas discipulado não é aconselhamento. Aconselhamento, a gente recebe pessoas no gabinete, às vezes uma vez, duas vezes, elas estão trazendo um problema pontual. E estão buscando apoio, suporte, orientação. E isso é fundamental. E, por favor, não entendam, e acho que eu posso dizer pelo Paulo, que a gente está sendo contra aconselhamento, Uhum. contra reuniões de planejamento, contra, diríamos assim, estudo bíblico. Não é Nada nada disso. disso. Isso. É só entendermos. Discipulado é uma jornada de vida. Tem uma intenção. Você quer ver as pessoas se movendo. Movendo em que direção? Da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança. Se eu não estou gastando a minha energia nessa direção, eu estou produzindo outras coisas boas. Mas eu não estou discipulando. Porque discipular é andar com as pessoas nessa jornada junto com Jesus. Uhum. Tendo em vista a formação do caráter de Cristo nesse coração, Isso mesmo. né? É importante, assim, ressaltar, não sei se falamos no outro episódio, que o foco do discipulado não é o intelecto. Uhum. Naturalmente, nós vamos ter desenvolvimento do intelecto ao conhecer a verdade. Mas o foco é que essa verdade desça para o coração. O foco do discipulado é o coração. É o coração que nos move, né? E então, assim, às vezes, muitas pessoas confundem isso e elas acham que enchendo as pessoas de conhecimento, de informação, de doutrina, a gente conhece muita gente bem doutrinada, inclusive mestre de doutrina, que não tem vida com Cristo, né? Não tem uma vida piedosa, né? Tem conhecimento, mas não é piedoso. Então, o discipulado o alvo é o coração. É a mudança de vida, a mudança de intenção, entendeu? É a mudança da conduta. É também o acolhimento da pessoa nas suas mais diversas e amplas necessidades. Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu estou dando uma aula, fiz lá 30 lições com a pessoa, tudo bem, ele conheceu tudo isso, amanhã ele pode estar fora da caminhada com Deus, porque ele não aprendeu a andar com Cristo. Eu entendo que um dos alvos do discipulado seja alcançar o coração. E ao contrário dessa ideia de dominador, o discipulador ele é alguém que mostra, através do seu testemunho, da sua própria vida, os efeitos da graça de Deus. Então, é justamente o contrário de você se colocar num pedestal, mas é de você mostrar, olha, na minha vida, a ação da graça de Deus transformou meu coração, eu nasci de novo, Cristo agiu assim, 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 e isso causa, isso faz a gente pisar no chão da fábrica, Sim, né? E mostra a nossa humanidade, a ação da graça de Deus, essa graça abundante sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Isso é transformador e é talvez esse o grande ponto aqui, de você entender o discipulado como algo que alcança e transforma o nosso coração, né? posso dar um exemplo prático? Claro. Alguns anos atrás, nós estávamos num grupo de discipulado, já caminhávamos há vários meses, tinha uma relação muito boa de confiança, de intimidade, de liberdade, e nós estávamos trabalhando a questão das tentações, as lutas com o pecado. E um irmão, assim, muito constrangimento, evidentemente, ele compartilhou que ele estava passando por uma grande tentação, ele era um pequeno empresário, e ele tinha contratado uma secretária, e essa secretária estava se aproximando dele de um modo indevido, e ele já estava olhando de um modo indevido para ela, e ele estava em crise com a esposa, e ele abriu aquilo, colocou aquilo na mesa, uma mesa redonda aqui, mais ou menos como a nossa, e eu pensei, e agora, meu Deus, o que que eu vou dizer? Eu sou pastor, não sou? Eu tinha que ter uma palavra, né? Pois antes de eu falar qualquer coisa, um irmão virou para ele e falou assim: e você sabe o que você vai fazer amanhã, né? Aí ele: "Ué, como? O quê? Como assim? Você vai demitir ela, você vai demitir sua secretária." Aí o outro virou e falou assim: tem outra coisa. Eu sei que você está sem dinheiro,
final de semana em Caldas Novas. Caldas Novas é uma instância hidrotermal. Uhum. Eu vou pagar para você e com a sua mulher. E o terceiro falou assim, e a gente quer relatório no próximo encontro. Aí eu pensei comigo, bom, agora eu posso orar. E eu vou orar por você. Oramos. Chegamos na outra semana para o outro encontro de discipulado. Já era um outro tema, todo mundo estudou. Mas não teve jeito, gente. Parecia até cômico. Sentamos, todo mundo olhou para ele, né? E ele falou assim: foi bom demais, soltou um sorriso. E logo depois, Deus usou vocês para salvar meu casamento. E caiu num choro profundo. O que eu tirei daquela experiência? Quais os ambientes que a gente tem para viver isso? Porque às vezes a gente só trata a pessoa depois que ele sucumbiu, que ele caiu. Aí a gente vai disciplinar, a gente vai, né, tratar o erro que ele cometeu. Às vezes a família se arrebentou. Onde tanto homens quanto mulheres podem ter um espaço que elas falem: olha, hoje eu estou fraco, hoje é um dia difícil para mim, hoje eu não tenho com quem contar a não ser vocês, e haver acolhimento, tratamento. O outro irmão, por exemplo, ele fez uma pergunta, mas ele, na verdade, fez uma exortação através da pergunta. Você sabe o que você vai fazer, né? Mas o quê? Você vai demitir. Eu entendo que Deus usou um para dar força, para ele fazer o que tinha que fazer, o outro para proporcionar a experiência que ele tinha que viver com a esposa, não é? E o terceiro para dizer assim: e nós estamos com você nessa, cara. Então, é muito diferente, concorda comigo? De simplesmente um currículo. Uhum. E outra coisa, é muito diferente de dominação do outro. Porque se eu quero dominar o outro, eu vou acusá-lo. Mas se eu quero crescer com ele, eu sei que como homem eu sou passivo das mesmas tentações, eu vou dizer: meu irmão, vamos vencer isso juntos. É por isso que a gente ama tanto discipulado, né, Paulo? Descer para o nível do Isso. coração. E isso no discipulado chama-se prestação de contas, que não é uma coisa, como é que eu diria De assim? tarefas, né, Paulo? Não, e não é só isso, não é uma coisa que nós temos, que, assim, de modo geral, a igreja, as pessoas têm esse valor. Muita gente cai, se quebra, porque ele acha que não deve satisfação para ninguém. Prestação de conta é fundamental. Sabe quem nos ensinou isso? Jesus, o discipulador por excelência, quando ele estava no momento mais crítico da vida dele, perto lá no Getsemane, perto para ir para a cruz, ele se separou três. Ele não fez isso no grupo maior. Por isso que a gente precisa de um pequeno grupo discipulado, porque nesse grupo pequeno de abertura de coração a gente tem ali a possibilidade de um tratamento como aconteceu nesse caso, sem que muita gente, né, precise tomar conhecimento. Jesus separa três dos discípulos e ele abre seu coração, e ele que era o mestre, ele que era o homem, né, que fazia os milagres, que tinha autoridade. Naquele momento, ele fragilizado, ele abriu o coração para os seus discípulos num ato de prestação de conta. Ele disse: meu coração está profundamente triste. E ele pede que orem com ele. E ele insiste três vezes porque ele precisava daquele companheirismo. Então, o próprio Jesus nos ensina que nós não somos super-homens, né? Diferente, né? Ele é o Todo-Poderoso, mas ali ele estava como homem, sofrendo a penalidade, né, pelo nosso pecado, experimentando a nossa própria fragilidade, e ali ele abre o seu coração. É uma prestação de conta. Isso é maravilhoso, né? Ele poderia ter ficado calado e gemendo, mas ele verbalizou isso. E a gente não tem, nós somos muito orgulhosos. Por isso a gente não quer né, muitas vezes o discipulado não acontece, que nós não queremos. A gente só quer o conhecimento bíblico. O que não é nenhuma garantia de que eu vou praticar tudo aquilo que eu aprendi. O discipulado é uma caminhada em que a gente ajuda o outro a carregar o fardo e ajuda ele a cumprir aquilo que ele tem que cumprir, a viver o que ele tem que viver. E a gente também é ajudado. Então é uma mão ajudando a outra. Correto? Então, isso é prestação de conta que só acontece também no ambiente discipulado, com a compreensão do que é discipulado. E nesse sentido da centralidade de Cristo, a gente usa um versículo muitas vezes no ambiente de culto, e eu acho que ele se aplica ao culto. Acho que ele se aplica. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei
com eles. Aplica-se também ao culto, porque o culto é um ambiente onde o Senhor se faz presente. Mas eu não imagino que quando Jesus falou onde estiverem 2 ou 3, ele pensou em 250, 500 num auditório, naquele momento em que ele diz isso. Eu acho que a fala de Jesus remonta muito mais a esse ambiente intimista, particular, de crescimento, de abertura de coração, De tratamento, de que ali o tratamento. contexto era de tratamento. Sim. E qual que é a promessa dele? Essa é a promessa maravilhosa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar com vocês. Então ele que é o centro, ele que é o mestre, ele se faz presente quando nós estamos juntos com essa disposição no nosso coração. Então é um encontro profundamente transformador. Jean, Paulo, um bate-papo como esse aqui me faz pensar em quantas pessoas hoje precisam ter o coração tratado. Sim, Coração tratado. E não tem essa oportunidade. E nós temos aqui uma bola colocada aqui nos nossos pés, né? Na marca do pênalti, o goleiro foi tirado. A gente tem a convocação de Jesus para que a gente faça isso. Ah, e a gente tem a bênção dele para que a gente possa executar essa missão. Eu queria pensar com vocês aqui de uma maneira bem efetiva. Como é que vocês entendem, então, o papel do discipulador na vida de um discipulando? De maneira saudável, como que deve ser a atitude desse discipulador? Porque a gente está falando aqui agora para pessoas que têm o interesse de discipular pessoas. Qual deve ser a intenção real, verdadeira desse coração ao querer discipular alguém? Eu creio que o papel do discipulador é investir intencionalmente a sua própria vida, seu exemplo, seu tempo, suas energias, investir a palavra de Deus, investir o evangelho na vida de um seguidor de Jesus menos maduro, objetivando tornar esse seguidor de Jesus alguém parecido com Jesus, comprometido com Jesus, a serviço de Jesus. Eu assim, na minha visão, resumindo tudo que a gente está discutindo aqui, esse é o papel do discipulador. Então, tudo aponta para Jesus, para a honra e para a glória dele. sim. E eu acho que também um aspecto que ainda se conecta mais com o coração, talvez a gente possa também colocar alguma coisa de aspecto prático, né? À luz disso que o Paulo acabou de dizer e desse elemento, é que se não houver amor a Deus em primeiro lugar e a quem você vai discipular, é uma tarefa impossível. Uhum. Discipular envolve amor. Discipular envolve você orar pelas pessoas que você está caminhando, porque você as ama. Discipulado envolve você acolhê-las no seu coração. À medida que se busca isso, apontar para Cristo, que se busca gerar nessa pessoa um avanço na fé. E às vezes vai ser um negócio meio doido e até difícil, né, Paulo? Porque às vezes você vai caminhar, você vai ter assim, uma sensação, gente, será que está acontecendo alguma mudança aqui? Né? De vez em quando você vai querer meio que desistir. E aí, de repente, Deus vai te dando sinais. Eu estou trabalhando coisas que você nem imagina. Nem imagina. Eu diria o seguinte, inclusive, muito importante, a gente vai ajudar, se Deus quiser, nos nossos outros capítulos aí, com dicas práticas, questões objetivas, do como fazer. Mas sem essa centralidade para a glória de Deus, centralidade em Cristo, servindo o Senhor, e sem amor a Deus e a quem você discipula, você pode ter as ferramentas que forem. Não será um bom caminho. Mas se houver isso, às vezes você não tem as melhores ferramentas. Mas Deus irá honrar essa jornada. Eu me lembro quando eu comecei a discipular, eu já contei aqui, né, que eu não fui discipulado. Mas aí minha cabeça abriu para o discipulado. Eu comecei a discipular, mas como é que faz esse negócio? Que dificuldade de aproximar do coração das pessoas. Quantas lutas de não entender algumas coisas bem práticas.
mas eu amei aqueles irmãos. Amém. E ao olhar para trás, são meus amigos. Continuam sendo minhas ovelhas, mas são amigos. São irmãos de caminhada. Você sabe quantos anos que eu estou falando desses caras? 16 anos atrás eu discipulei eles. E são caras que eu amo. Aprendi a amar naquele tempo e continuo amando. Então, discipulado, gente, é por isso que a gente está insistindo, né, Paulo? Achar que discipulado é currículo é muito pequeno. Currículo não gera amizade. Transformar num sistema opressor é pecado. É pecado. Aí é uma coisa ainda mais séria. Então a gente tem que entender, em nome de Jesus, olhando para Cristo, o que é o verdadeiro discipulado. É interessante, porque está falando aqui que o discipulado ele gera um relacionamento de amizade sincera, verdadeira e honesta. Veja que em João 15 Jesus diz: vocês são meus amigos, eu estou compartilhando meus planos, né? Meu projeto com vocês, porque vocês são meus amigos. Eu não chamo vocês, eu sou o Senhor, mas eu não chamo vocês de servos. Você entendeu? Evoluiu. Sim. Vocês são meus amigos. E fruto de uma caminhada, né, Paulo? Sim, depois. Então, o discipulado gera um relacionamento, um comprometimento, uma amizade sólida, honesta, para o resto da vida. Sabe, o amigo que é gerado num ambiente discipulado é aquele amigo que ele é capaz de atravessar o país se ele perceber que você está com dificuldade para te visitar. Não é o cara que vai mandar uma mensagenzinha, um joinha. É alguém que vai separar um tempo para gastar com você, porque você gastou tempo com ele. O discipulado deixa um legado eterno. Como seria bom as pessoas poderem olharem para trás e dizer assim: olha, a minha caminhada aqui, eu devo tudo a quem Deus usou para caminhar comigo. Aí a pergunta que a gente precisa fazer para quem está nos ouvindo, seja ele um membro da igreja, um presbítero, um diácono, um pastor, como é que você quer ser lembrado no futuro? Sim. Quando você morrer, quem são as pessoas que lembrarão de você como alguém que os ajudou a crescer, a andar com Cristo e a amadurecer na fé? Qual é o legado? De um bom professor? De um bom pregador? Ou de alguém que às vezes não é um bom pregador? Eu conheço gente que prega ruim, assim como eu. Dificuldade, né? Com muita dificuldade, que tem dificuldade de expressão, não entende? Não tem uma retórica bem elaborada, mas é alguém que marca profundamente. Eu conheço hoje eu tenho amigos assim, pastores, mas que marcam poderosamente a vida de pessoas e pastor que a igreja não quer abrir mão dele por causa da caminhada com as pessoas no seu dia a dia, né? Então, esse é algo a ser considerado para que a gente possa abraçar o discipulado como talvez o aspecto mais importante do nosso ministério. Sim. Eu acredito que uma das grandes propostas do discipulado é justamente a aplicação do evangelho ao coração, revelando essa graça abundante, maravilhosa, impactante de Deus. E é muito comum a gente, às vezes, achar, entender que o evangelho ele é para quem está começando na fé, né? O próprio Tim Keller diz que o evangelho não é o ABC da fé cristã, mas é o A a Z da fé cristã. E quando a gente tem essa oportunidade de se dedicar à vida de alguém, nós temos não somente a chance de levar o evangelho para essa pessoa, mas também de ver o evangelho em ação na vida dela e na nossa própria vida também, expressando essa graça maravilhosa de Deus. Porque o evangelho, André, não é o pontapé inicial da caminhada. O evangelho é o que é para ser vivido. A própria caminhada. É a própria caminhada. Por isso que Paulo fala: viver de modo digno do evangelho. Então, viver o evangelho é uma coisa. Não é só crer no evangelho. Agora, eu penso que muitas pessoas, à medida que, por exemplo, quem sabe estão interagindo, escrevendo aí seus comentários, participando aqui com a gente, muitas pessoas vivem qual crise?
Ah, então é isso. Mas como que a gente faz isso acontecer? Não é? Tipo assim, então como que a gente. Lembro que você usou um termo, né? Uhum, Vira a chave, uhum. né? À medida que a gente entende. Então, eu acho que um dos grandes desafios, e acho que a gente vai poder ajudar um pouco, o que também não esgota, né, Paulo, Uhum. aqui através da nossa caminhada no podcast, mas ajuda muito. Eu acho que é importante quem está crescendo aqui com a gente, vindo, né, de um episódio ao outro, saber que há coisas muito simples, mas que potencializam essa jornada, né? Nós mesmos estamos muito preocupados aqui na PECOM em ajudar as igrejas, os irmãos, a terem esse lugar, né, de discipulado e essa vida, não um programa simplesmente, não apenas mais uma coisa na agenda da igreja, mas essa jornada, essa caminhada tão poderosa no Evangelho do Senhor. Então, se Deus quiser, a gente vai ver isso frutificar na vida de muitas igrejas e de muitas pessoas. E isso tudo para a glória de Deus. Isso Amém. mesmo. Pessoal, a gente está terminando aqui esse nosso episódio. Se você puder, se você estiver assistindo aí pelo YouTube, coloca nos comentários as suas impressões, aquilo que te fisgou no decorrer desse episódio. Mas eu quero também adiantar que no próximo episódio a gente vai dar continuidade a isso que a gente está falando aqui. Nós vamos falar sobre relacionamentos profundos como chave importante aqui para o processo de discipulado. Então, fica aí com a gente, tem mais um episódio aí e a gente espera você.